o João falou que não dormiu nada. Não sei se eu acredito, não, mas tudo bem. Tá. Galerinha, vamos lá. Essa é a última semana nossa desse modo da NP. E eu queria tirar as dúvidas que vocês têm das atividades dessa semana. A primeira atividade que está lá na sala virtual é com relação àquela atividade de escalas, o formulário que vocês têm de preencher e encaminhar. Como é que está a situação sua com relação a essa atividade? Está tudo tranquilo? Sim. Só para ser preciso aqui, só 3 pessoas me entregaram essa atividade até agora. Ela é para entregar até sábado? Ela está marcada para entregar dia 31. Tá no prazo ainda. Tá, o que acontece? Como eu estou vendo que boa parte não fez, era interessante vocês já darem uma olhada nessa atividade, porque se tiver alguma dúvida, vocês já me procurem. Eu estou conversando com a Priscila, bem provavelmente ela não vai trabalhar nessa semana, não. Ela já não está efetivamente como monitora, né? Para esse ano, tem que sair novo edital, etc. Aí, gostaria que, se tiver alguma dúvida, algum problema, me procurasse para a gente tentar resolver o quanto antes. Ok? Lembrando que, uma pergunta importante, se tiverem dificuldade para ver as notas lá na sala virtual, eu não lancei elas ainda no Cajuí. Eu vou atualizar isso de hoje para amanhã. Mas vocês estão conseguindo ver as notas lá na sala virtual? Tranquilo? Sim. Tá. A Angelina falou que ainda está de férias, lascou. Com relação às notas, especificamente da prova, eu fiz observações de algumas provas. Teve gente que esqueceu de colocar parte de memória de cálculo ou confundiu uma coisa ou outra, certo? Então, vocês dão uma olhada nas provas lá, ver se eu não fiz observação. De cabeça eu não vou lembrar quem foi, mas eu fiz observação em algumas provas, os que eu fiz, dá uma olhada lá, responde, porque depois de sexta-feira eu não vou mexer com isso mais não, senão eu não consigo corrigir as demais atividades. Tudo bem? Antes que alguém me pergunte, os vídeos de hoje para amanhã eu estou lançando as notas também, né? Para vocês já ficarem com elas na mão. E pelas contas que eu estou fazendo aqui, acredito que ninguém, se fizer as atividades essa semana direitinho, ninguém deva ficar de recuperação. Tudo bem? Vocês nem para abrir um sorriso, né? Ninguém vai ficar de recuperação, ninguém sorri. Ah, então tudo bem, eu vou deixar vocês de recuperação, só pode. Não, eu tô contente. Eu ainda tô acordando, mas eu tô contente. Maria Luísa, não sei se acordou ainda não. É uma semana de recuperação? Oi, Lucas. É uma semana de recuperação? É. Ué, Lucas está preocupado, perguntando de uma semana de recuperação. Né? Para saber quantos dias de férias. Eu não sei se essa pergunta sua é tendenciosa ou não. Mas vamos lá, gente. Além dessa atividade de escalas, tem o portfólio, que eu postei para vocês na segunda-feira. Acho que eu estava de férias ainda, que eu esqueci de postar a divisão das equipes, mas eu postei ontem para vocês. Certo? Eu tinha pedido para vocês mandarem uma prévia do portfólio. Por quê? O primeiro portfólio que vocês fizeram, eu percebi que não ficou exatamente da forma que eu queria. Então, essa eu fiz diferente. Eu pedi para vocês mandarem uma prévia hoje, aí eu vou conferir direitinho, fazer as observações, respondo para vocês, para que vocês, quando mandarem a versão definitiva, já mandem a versão, né, sem problema nenhum. Até agora eu não recebi de ninguém. Como é que está a situação? Vocês já vão mandar? Não vão? Já começaram a fazer? Não começaram? Aquele que eu mandei para o senhor, eu consertei, mas meu grupo ainda não fez todos os frames, professor. Não, mas eu só a dúvida, né? Eu falo o portfólio em si. Ainda não, nós não finalizamos a prévia ainda. Tá, então beleza. Eu vou fazer o seguinte.
Eu vou dar um prazo para vocês me mandarem até amanhã, senão não dá tempo de eu olhar tudo e responder em tempo hábil, certo? Só uma dúvida. O que seria exatamente essa prévia? É mais um, assim, colocar as informações iniciais ou a gente ficou bem em dúvida nisso também? A ideia é que já mandasse o negócio pronto, porque eu já Tá. faço a correção que tiver, devolvo para vocês, vocês corrigem e me mandam a versão final. Ok, obrigada. Mas, pergunta importante. Como é que está a situação sua, Maria Luísa? Como assim? Vocês já pelo menos começaram a fazer? A gente já começou, a gente já dividiu. Ju é que tá mais adiantada, na verdade. Pois é, mas dá tempo de entregar até amanhã, né? Dá. Estou colocando aqui na sala virtual agora. Comentário da atividade. Aí o que eu preciso que vocês façam? Vocês vão compartilhar comigo no e-mail. Lembram lá que em cima tem lá a opção compartilhar? Aí eu estou colocando meu e-mail aqui para vocês poderem compartilhar e eu poder visualizar. Acabei de postar lá no comentário da sala virtual. A sala virtual especificamente do portfólio. Gente, só uma orientação aqui, já que a maioria de vocês falou que ainda não montou tudo. Galera, o portfólio é bem visual. A ideia é que vocês usem mais imagens e menos texto. Certo? Então, quando vocês estiverem montando, usem, por exemplo, fluxogramas, que é as imagens ligando com setas, né? Tem uma primeira imagem dela, sai para a segunda, da segunda para a terceira, etc. Textos curtos e bem objetivos. Então, a ideia do portfólio é que seja bem visual. Tudo bem? Beleza. E eu vou dar mais uma tarefinha para vocês aqui. Quantos frames? Frames quer dizer que são páginas, né? Quantas páginas no máximo do portfólio? São 4 páginas. Eu não lembro quem foi que me perguntou ontem, Júlia perguntou uma coisa, mas assim, com relação à questão de solos e tal. Gente, vocês vão trabalhar com agentes de relevo. O que são os agentes de relevo? Nós temos 2 tipos de agentes. Os agentes que vão formar o relevo e os agentes que vão transformar. O que seriam os agentes que vão formar? Os agentes que vão formar são os agentes que vão provocar o soerguimento de terrenos, dobramentos, falhamentos, etc. Ou seja, terremoto é um agente formador, os movimentos de placas tectônicas são agentes formadores, vulcões são agentes formadores do relevo, certo? Normalmente esses agentes colaboram para soerguer ou rebaixar. Os agentes externos, que aí no caso água, ventos, nós mesmos, né, como seres vivos, etc., ou seja, a radiação solar, são agentes externos. Por que a gente fala de agente externo? Porque tira a força de atuação do exterior do planeta. Os agentes internos, né, vêm do interior do planeta, ou seja, são as altas pressões e temperaturas do interior. Bem, pensando nesse raciocínio, o que vocês têm de entender? Quando falar de agente interno, são os agentes formadores. Quando falar de agente externo, os agentes transformadores, porque, por exemplo, uma cadeia montanhosa é formada por um soerguimento, um dobramento, etc. Depois dessa cadeia formada, a gente tem a atuação da erosão transformando essa cadeia. Entenderam o raciocínio? Quer dizer que você tem um agente que forma e outro agente que transforma. Essa é a noção de agentes do relevo. Beleza? Os solos, por que eu coloquei solo nisso aí? Gente, o solo é formado a partir do intemperismo e erosão, ou seja, o solo é formado a partir da atuação dos agentes externos. Tudo bem? Então, quando vocês estiverem falando lá já dos agentes externos, automaticamente vocês vão poder falar tranquilamente dos solos. Ok? Ficou claro isso aí? Então, não tem necessidade de voltar lá no começo do conteúdo, falar da estrutura interna do planeta, aquele negócio. Não, gente, vai direto. O que são os agentes internos? É isso, 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 isso. Funciona assim, 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 atuação assim, assim, assim. O que são os agentes externos? Certo? Não precisa voltar nisso aí. Vai direto. O que é
como que atuam, certo? E quais as consequências. Ponto. É esse aí o objetivo principal desse portfólio. Tanto que eu falei que vocês têm que ser visual, usem mais figuras, né? Mais imagens e menos textos, fluxogramas, etc. Quantos frames? Então, um frame inicial para os conceitos gerais, capa, tal, etc. Tem gente que gosta de fazer essas coisinhas bem chamativas. O segundo frame para os agentes internos. Terceiro frame para os agentes externos. E o último frame para os detalhes relacionados à questão de solos. Tudo bem? Então, 4 frames no máximo e lembre-se de ser bem visual. Beleza? Ok. Professor, Só um minutinho, Lucas. Não sei como é que está sendo mas direcione dessa forma. Não precisa detalhar tanto. Sejam objetivos. Fala, Lucas. se passar uma folha tem problema? Tem. 4. Por isso que eu tô limitando, porque eu sei que tem gente que gosta de colocar muita coisa. Então, eu estou sendo bem rígido nesse sentido para vocês aprenderem a montar o portfólio da forma correta, que seria essa ideia de ser visual e mais muita informação, mas aquela informação, como que eu posso falar, intuitivo. Você não precisa ficar voltando em texto e tal, a própria imagem já explica tudo. Essa seria a ideia. Você entendeu? Ou seja, vocês vão ter mais trabalho para encontrar as imagens, né, selecionar as imagens, do que diretamente fazer texto. Ok? Beleza. Galera, além dessas 2 atividades que eu já falei com vocês, amanhã abre a terceira atividade. E antes que alguém me pergunte, vai ter também a autoavaliação, mas não é uma atividade, né? Assim que vocês precisam esquentar a cabeça. Vocês podem fazer autoavaliação até no próprio domingo. A terceira atividade é um fórum sobre o processo de formação do planeta. Qual que é a ideia desse fórum? Vocês discutirem como que foi formado o planeta Terra, ou seja, aí vocês vão voltar um pouquinho nas teorias de formação do planeta, etc. Inclusive, vocês vão ver na hora que abrir o fórum, vocês podem colocar, inclusive, opiniões pessoais, certo? Então, a ideia do fórum é para dar discussão mesmo. É um debate, tal, etc. Como que vai ser a questão de participação? Ele vai abrir amanhã, dia 28, e vocês vão poder participar dele até o dia 30. Então, dia 30 encerra. Como que é a participação? Você abriu a atividade, embaixo tem lá comentários da turma. Ali que vocês vão fazer os comentários sobre os comentários. Ou seja, vocês podem colocar lá uma opinião particular, uma pesquisa que vocês fizeram, colocar lá, eu fiz uma pesquisa assim, assim, fala assim, dá tal, 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 certo? É lá que vocês vão colocar isso aí, nos comentários da turma. Ô, Jonathan, é aberto. Tudo bem que você não vai viajar na maionese e tal, etc. Mas você pode colocar tanto fatos científicos como o criacionismo. Agora, é o seguinte, tem muita gente, tem 2 teorias hoje. Tem os criacionistas, tem uma linha muito forte, inclusive científica, que defende o criacionismo e tenta ligar escala geológica, etc., com a formação do planeta, certo? E tem os outros que entendem muito pela linha darwiniana, que é evolução, etc. Então, tem esses 2 lados. Quando você estiver fazendo a pesquisa, você vai ver que tem uma rixa forte, o lado do criacionismo com o lado do darwinista, certo? O lado darwinista independe se tem... Eles entendem que a Bíblia, né, nessa ideia de criacionismo, né, criacionismo sem som de dúvida, Bíblia, é simplesmente um livro, uma fábula, etc. Certo? Deixar bem claro. Por isso que é uma rixazinha bem forte entre eles. Só que há evidências científicas, eu tenho um cunhado que defende muito essa questão do criacionismo, e conversando com ele, tem evidências científicas fortes que defendem a ideia de criacionismo também. Ou seja, resumindo, por isso que são teorias. Teoria é uma coisa que ainda não tem comprovação. Tudo bem? Por isso que eu estou falando com vocês. Não é um fato, é uma evidência. Se eu falar que Lucas cortou o cabelo só pela imagem que ele está aqui na tela, tudo indica que cortou, mas como ele colocou esse fundo aí que confunde, não dá para ter certeza. Então, isso é o quê? Uma evidência, certo? Eu não posso afirmar com certeza. Então, essa seria a lógica da teoria. Então, a ideia do debate é esse mesmo.
como você colocou aí, João, você pode colocar a ideia de criacionismo, sim. Agora, não é colocar lá de maneira radical, sem ser aberto ao debate. É nesse sentido que eu gostaria que vocês conduzissem a discussão. Ok? E a ideia é esse mesmo, porque como tem a ideia criacionista e como tem a ideia darwiniana, evolucionista, vai dar um pano para manga legal isso aí. Beleza? Tá. Como que vai ser a pontuação? Gente, vocês têm 3 dias de fórum, então o ideal é que vocês participem nos 3 dias. Então, deem uma estudada, organizem o material que vocês conseguirem, de modo que vocês consigam participar nos 3 dias. Como que vai ser a participação? Vocês podem postar material, pesquisas, links, etc., da internet, explicando aquilo. Vocês podem concordar ou discordar das ideias dos colegas, desde que não é simplesmente a Júlia colocou alguma coisa lá e Lucas, aí eu não concordo. Beleza, mas você não concorda por quê, Lucas? Ou seja, resumindo, se você falar simplesmente que não concorda, vai ser considerado como uma participação irrelevante, vamos colocar assim. Porque você somente falou que não concorda, mas não explicou por quê. Então, o que vai ser considerado como participação relevante? Coisas que têm relevância, não é simplesmente, você concorda? Concordo. Mas por que você concorda? Explique, né? Se explique por que você concorda com aquilo. Então, a ideia é que vocês consigam colocar a opinião de vocês no debate. Outra coisa, o debate é de alto nível, então pensem nas palavras que vocês vão usar. Não estou falando que vocês não podem usar gíria e tal, etc. Agora, palavrão, palavras de baixo calão e outras coisas nesse sentido, a pessoa que colocar, eu vou ter de dar uma advertência formal ou até uma exclusão, cartãozinho vermelho. Ok? Como eu sei que debate pode ser um pouco acalorado, então já estou avisando logo. Pensem só as palavras que vocês vão colocar para não ser agressivo com o outro. Uma coisa é você discordar da pessoa, outra coisa é ser agressivo. Certo? Sem educação e daí por diante. Tudo bem? Ok? Alguma dúvida com relação ao portfólio, ao fórum, galera? Então, só lembrando, ele abre amanhã, certo? E se encerra no dia 30. Então, vocês vão ter esses 3 dias para participar. Galera, eu falei das 3 atividades que eu passei para vocês, certo? Que é dessa semana, mais a autoavaliação que eu estou só esperando o Sérgio Gregory mandar o link para poder postar aqui para vocês. Com relação às demais notas, vocês têm mais alguma dúvida? Tá. Com relação ao portfólio, tá ok, né? Amanhã vocês mandam todas as peças para que eu possa avaliar. Certo? Então, gente, o que eu tinha programado hoje era tirar essas dúvidas. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, eu entendo que nós já conseguimos atender o objetivo. Ok? Se não tá tudo ok, eu vou, então, finalizar aqui o atendimento com vocês. Tranquilo? Então, beleza, galera. Eu vou parar a gravação aqui. Kathleen, o 4º frame você vai falar especificamente sobre os solos. Você lembra que os solos são formados a partir de agentes externos, certo? Ou seja, intemperismo, erosão, etc. Só que há uma diferença entre você falar dos agentes externos pensando em relevo, certo? E os agentes externos pensando na questão de formação do solo. Ou seja, a partir do momento que você está formando o relevo, você tem a formação do solo, pela lógica. Só que o solo tem algumas questões específicas, por isso que eu pedi para vocês fazerem o solo, né, um frame especificamente sobre essas características específicas do solo. Ok? Então, beleza. Gente, alguma dúvida mais? Tudo certo até agora. Se caso tiver alguma dúvida, pode me chamar no zap lá, então fazer próprio comentário na sala virtual. Ok? Então, beleza, galera. Bom dia, então, para vocês. E, se Deus quiser, até, pelo menos ao vivo, assim, até o próximo módulo. Professor, Fala, Lucas. a atividade é para entregar antes? Qual atividade você fala? De escalas? Aquela que você postou no... Velho, ela vai estar. Eu vou receber ela até dia. Para confirmar aqui. Aqui, até dia 31. Você pode mandar ela até domingo.
certo? Aí só organiza. Aí, Ok. como tem 3 atividades essa semana, tem essa de escalas, tem o fórum e tem o portfólio, né? Para você não ficar, não comer mosca nenhuma. Ok? Ok. Então, beleza, galerinha. Gente, então, bom dia para vocês. Até mais, então. Tchau, professor. Obrigada pela aula, Obrigada. professor. Bom dia. Então, tchau.